E aí, galerinha do YouTube, tranquilo com vocês? Brincadeira, gente. Bom dia, espero que vocês estejam bem. A professora de vocês ainda não virou YouTuber e nem vai virar, né? Porque eu não tenho nenhum talento para isso. Mas eu espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos em casa, espero que estejam estudando. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da escola, principalmente de mim. Eu também estou com saudade de vocês, mas por enquanto, né, as nossas aulas vão continuar sendo assim virtuais. E a gente torce aí que não se prolongue, né, esse nosso período de isolamento, mas que a gente tenha fé que tudo vai se resolver, beleza? Hoje a gente começa as aulas do nosso segundo bimestre. O que eu vou estar falando com vocês é sobre ângulos. Eu sei que vocês já viram. A gente vai estar retomando só bem rapidinho e aprendendo coisas novas, ok? Vamos lá então. Vamos lá, acompanhem comigo aí. Ângulos e seus elementos. Inúmeras situações do dia a dia nos remetem à ideia de ângulo. Quando dobramos uma esquina, quando montamos uma tábua de passar roupas, quando olhamos as horas em um relógio de ponteiros ou quando observamos a inclinação do telhado de uma casa. Nas fotos abaixo, os destaques dão a ideia de ângulo. Então, olha só, nessa primeira foto a gente tem uma torre, né? Onde a gente tem uma janelinha que faz tipo um triângulo, né? E a gente tem os ponteiros do relógio. Na segunda, a gente tem, né, o encontro das telhas, que também nos remete à ideia de ângulo. Sei que vocês têm várias ideias aí também, né? Quando duas paredes se encontram, quando a gente abre uma tesoura e outras coisas. Bom, vamos lá. Eu sei que vocês sabem, né, que o ângulo ele é uma figura geométrica que é formada por duas semirretas, né, que a gente chama de lados, que partem da mesma origem, que a gente chama de vértice. Eu queria que vocês olhassem nesses dois desenhos aí o seguinte: vamos olhar cada um separado. Vamos olhar primeiro o da nossa esquerda, beleza? O da esquerda, ele me mostra o seguinte, o ângulo AOB, ou BOA, ok? Ele tem o vértice em O e os lados são OA e OB. O que ele marcou para mim? Ele marcou essa região amarelinha, tá vendo? O ângulo tá marcado aqui dentro. Então, essa região é a região interna do ângulo, beleza? A região de fora, obviamente, né, que está em rosa aqui nessa figura do lado esquerdo, é a região externa. Agora, olha o ângulo que está no nosso lado direito. Ele é um ângulo COD ou DOC. Só que aqui o que interessa para gente é, ele marcou aqui, sabe, viu? Que não está entre as semirretas, está do lado de fora. Então, esse aqui é o ângulo que eu estou procurando. Então, nesse caso, esse ângulo aqui, né, que está em amarelo, é a minha região interna. E a região externa é o ângulo, a parte que está em rosa. Ok? Aí ele mostra o seguinte, ó. Note que a região interna em verde de um ângulo é a região delimitada por seus lados, que contém a indicação de sua abertura. A outra região é a externa, em rosa. Então, dependendo de onde eu marco o meu ângulo, né, eu tenho a região interna ou externa em lados diferentes. Vamos lá. Se tem ângulo, né, esse ângulo ele tem uma medida, ok? Então, vamos ler aí. Em muitas situações, precisamos lidar com medidas de ângulo. Por exemplo, ao traçar a rota de um avião, ao usar um teodolito para determinar distâncias inacessíveis ou para verificar se a inclinação de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes está de acordo com as normas. Aí tem um exemplo aqui. Primeiro, o carinha medindo com teodolito, né, a altura do prédio, e o cara que construiu lá uma rampa de acesso para entrar em algum lugar. Aqui nessa figura, ela é importante porque é uma observação, né, quanto à medida do ângulo.
como é que eu vou saber qual ângulo eu vou medir, né? Se eu tenho uma parte interna ou uma parte externa. Então, assim, a gente vai medir sempre a parte que está assinalada. Dá uma olhada na figura aqui da esquerda. A parte que está assinalada é a parte interna dele, né? É a parte de dentro aqui. Então, é aqui que essa medida aqui, essa abertura que me interessa. Do lado direito, a parte que está assinalada é a parte maior, é a parte de fora, tá? Então, quando a gente for medir, a gente vai ter que ver onde está assinalado, para não causar nenhuma confusão. Se por um acaso, em alguma questão não tiver a marcação do ângulo, a gente considera sempre a abertura menor, beleza? Vamos lá então. Bom, vamos lá. O instrumento que a gente usa para medir ângulos é o transferidor, ok? O transferidor, ele pode ser esse, como está na figura, né? Esse transferidor ele tem 180 graus, mas também pode ser aquele redondinho, né? E aquele redondo ele tem 360 graus. Qualquer um dos dois vai medir do mesmo jeito. A diferença é que se eu precisar marcar, né, medir um ângulo maior de 180 graus, a gente vai ter que fazer ele por partes, ok? Mas é super tranquilo também. E aí vamos falar de qual é a unidade, né? Quando a gente vai se pesar, né, lá na balança, a balança geralmente ela mostra lá, né, o quanto a gente pesa em quilos. Quando a gente vai comprar um tecido, a gente compra em metros, né? Tudo a gente sabe que tem o Sistema Internacional de Medidas. E aí a unidade padrão do ângulo são os graus, ok? O grau, ele é a unidade principal de medida de ângulos. E aí, como é que a gente faz para medir um ângulo? Olha só, dá uma olhada na figura. Imagina, olha só esse ângulo AOB, beleza? Como é que a gente faz para medir? No meio do transferidor tem uma linhazinha, que a gente chama de linha de fé. Aquela linha ali, a gente vai colocar em cima do vértice dele, tá? No vértice do ângulo. E a parte de baixo do transferidor vai ficar sobre um dos lados do ângulo. Então, quando eu coloco aqui, né, a minha linha de fé no ponto O e a linha do transferidor no lado OA, a abertura já vai me mostrar. O lado OB vai me fazer a setinha na direção. Então, a gente consegue ver aqui que OAB mede 20 graus, ok? Agora, vamos olhar o AOC. Mesma coisa. Linha de fé no vértice, linha do transferidor sobre um lado, e aí a gente vê a outra abertura. Lá no C, ó, tá vendo? Tá marcando 70 graus. E assim vai. AOD. Mesma coisa. Linha de fé no vértice, ó. Linha do transferidor sobre o lado OA, e aí a gente vem lá. O D tá marcando 90 graus. Beleza? Assim como o metro, o quilômetro, o litro, eles possuem submúltiplos, né? O grau também. Só que o grau ele só possui dois submúltiplos, que são os minutos e os segundos. E é bem tranquilo a gente entender isso aqui. Não tem relação com as horas, né? Mas a conta é basicamente a mesma. Eu tenho que 1 grau corresponde a 60 minutos, ok? E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Sendo assim, 1 grau tem 3.600 segundos. Bom, aqui tem algumas atividades para a gente poder estar praticando. Vocês poderem estar praticando isso aí. Então, olha só. Primeira questão. Escreva a indicação de cada ângulo. Em seguida, indique o vértice e os lados de cada um. Vamos lá. Letra A. Indicação do ângulo. É o ângulo AOB ou BOA. Também tem um outro jeito de eu indicar ângulo. É só eu colocar o vértice com um chapeuzinho, com acento circunflexo. No caso, na letra A, seria um O com acento circunflexo. Ok? Lados desse ângulo da letra A. Eu tenho o lado
OA e o lado OB. E o vértice é o O. Letra B. Ângulo SLT ou TLS, ou somente o L com acento circunflexo. Lados LS e LT. E o vértice é o L. Letra C. Ângulo MEL ou LEM, ou ainda E com acento circunflexo. Lados EM e EL e o vértice é a letra E, o ponto E. Letra D. Eu tenho o ângulo HGF ou FGH, ou somente G com acento circunflexo. Lados GH e GF, e o vértice é o G. Questão 2. Escreva simbolicamente. A gente vai pegar, né, a escrita no português e vai transformar numa linguagem matemática. Letra A, 20 graus. 20, e eu coloco a bolinha lá do grau. Beleza? Letra B, 75 graus e 45 minutos. Então, 75 e a bolinha do grau e 45 minutos. A representação do minutos, eu esqueci de falar, é uma vírgulazinha em cima, tá? E dos segundos são 2 vírgulas acima, em cima do número. Letra C, 61 graus, 18 minutos e 30 segundos. Então, tá aí. 61, bolinha do grau, 18, uma vírgulazinha do minuto e 30, 2 vírgulazinhas do segundo. Próxima questão. Quantos segundos equivalem a 1 grau? E aí a gente já falou, né? Se 1 grau tem 60 minutos, ok? Então, e 1 minuto tem 60 segundos, então é só multiplicar por 60 e depois por 60 de novo. 60 vezes 60, 3.600. Bom, queridos, eu acho que do que eu falei aí para vocês, de novidade é mesmo só a questão de medida de ângulo, né? O grau e os submúltiplos dele. O resto eu tenho certeza que vocês já estão bem tranquilos, porque vocês viram isso com outro professor e comigo também no ano passado. Então, assim, junto com essa aula, vai ser enviada uma lista de exercícios. Nessa lista de exercícios não tem exercícios sobre múltiplos e submúltiplos do grau, tá? Porque eu deixei para fazer uma lista só disso. Vou botar alguns exemplos, vou ensinar vocês a fazer operações com isso e aí na próxima aula eu vou mandar isso para vocês, beleza? Por enquanto, façam essa lista de exercícios, refaçam esses exemplos. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp no grupo, tá? Que aí na próxima aula eu vou estar esclarecendo para vocês, beleza? Se cuidem, fiquem em casa e até mais.